Oi, eu sou Carolina Moraes e esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 21 de junho de 2024. Datafolha mostra que 2 em cada 3 brasileiros são contra o PL anti-aborto por estupro. Toffoli abre divergência e julgamento sobre porte de maconha continua na terça. E Lula questiona a autonomia do Banco Central um dia depois do Copom interromper a queda de juros. Uma pesquisa Datafolha mostra que 66% dos brasileiros são contrários ao projeto de lei anti-aborto por estupro, 29% se disseram favoráveis, 2% indiferentes e 4% não sabem. O texto de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante, do PL, prevê que mulheres vítimas de estupro que fizeram aborto depois da 22ª semana de gestação tenham uma pena equiparada à de homicídio simples, que pode chegar a 20 anos de reclusão. Enquanto 56% dos entrevistados afirmam conhecer o projeto de lei, 44% disseram não ter conhecimento dele. Segundo o Datafolha, 57% dos evangélicos e 68% dos católicos são contrários à proposta. Os deputados aprovaram a urgência para a tramitação do texto na semana passada, mas na terça-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, disse que vai criar uma comissão representativa para analisar o mérito do projeto no segundo semestre. O Datafolha ouviu 2.021 pessoas em 115 municípios do Brasil, nos dias 17, 18 e 19 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, abriu um terceiro entendimento no julgamento sobre descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. A análise do caso foi retomada ontem pelo STF. Toffoli argumentou que a legislação que trata do assunto é constitucional e já não criminaliza o usuário, ou seja, não tem natureza penal, mas administrativa. A corte continua com 5 votos para descriminalizar o porte de maconha e 3 contrários, além do voto divergente de Toffoli. Por enquanto, há maioria para transformar o ato em ilícito administrativo, com sanções mais leves e fora da esfera penal. Votaram a favor da descriminalização o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Gilmar Mendes e Rosa Weber, já aposentada. Votaram contra os ministros Cristiano Zanin, André Mendonça e Cássio Nunes Marques. O Supremo também debate a definição de um critério claro sobre a quantidade de drogas para enquadrar uma pessoa como usuária ou traficante. Todos os 9 ministros que já votaram concordaram em estabelecer uma quantidade da droga para que uma pessoa seja classificada como usuária. Mas a quantia ainda não foi decidida. 7 ministros avaliam que isso deve ser definido pelo Supremo e 2 pelo Congresso. Toffoli foi o único ministro a votar ontem. O julgamento foi interrompido e deve ser retomado na semana que vem com os votos de Carmen Lúcia e Luiz Fux. O presidente Lula criticou a decisão do Comitê de Política Monetária de manter a taxa básica de juros em 10,5% ao ano. Ele questionou a autonomia do órgão do Banco Central. Segundo o presidente, a interrupção do ciclo de cortes na Selic foi uma pena. Lula afirmou que quem ganhou com a decisão foram especuladores que ganham dinheiro com juros e quem perdeu foi o povo brasileiro. Ele também criticou a ausência de pagamento de imposto de renda sobre dividendos. O dólar, que tinha começado o dia de ontem em queda, fechou a sessão em alta, cotado a R$ 5,46, depois das falas do presidente e de uma piora no ambiente externo. É o maior valor nominal nesse governo Lula. Na bolsa, houve um movimento parecido. O Ibovespa começou o dia em forte alta e ultrapassou os 121.500 pontos, mas desacelerou e voltou ao patamar dos 120 mil. A decisão do Copom veio em linha com o que era esperado pelo mercado. Para o comitê, o cenário global incerto e o cenário doméstico marcado por elevação das projeções de inflação demandam maior cautela. A decisão de manter a Selic em 10,5% foi unânime. Havia uma preocupação de que os diretores do BC voltassem a se dividir, como aconteceu na reunião de maio. Na ocasião, os indicados por Lula e os indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro assumiram posições diferentes sobre o tamanho do corte que deveria ser feito na taxa de juros. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta. A produção é de Daniel Castro. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!